Olá, agradecido por mais essa oportunidade de estarmos juntos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês já devem ter tido oportunidade de me ouvir falar que Evangelho é igual a trabalho, de que Evangelho é bússola renovadora de nossos pensamentos e de nossas atitudes. Pois bem, com essa nova oportunidade hoje, estamos reiniciando o Evangelho segundo o Espiritismo, pois já passamos até o capítulo 28, então estamos recomeçando na introdução. Lembrando, que o Evangelho segundo o Espiritismo está completando esse ano de 2021 157 anos desde a sua publicação. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos conversar um pouquinho sobre a introdução, e vamos entender, porque eu falo sempre isso, que é a nossa bússola renovadora de pensamentos e de atitudes. Vamos entender por que o Evangelho é igual a trabalho. Porque o Evangelho está sempre nos convidando, nos fazendo convites. E vamos perceber, então, nesse nosso bate-papo de hoje, infelizmente nós temos um pouco mais de 20 minutos, então vamos ter que discorrer com uma certa rapidez. Mas isso não comprometerá o nosso entendimento desse nosso estudo de hoje. E uma curiosidade sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é a terceira obra da codificação espírita. Então ele foi lançado na França em abril de 1864. E mais interessante que o primeiro nome dele, nessa primeira edição, foi Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nas edições posteriores, ele ficou sendo denominado como apenas Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá começar a leitura do nosso estudo desta noite? Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Então Kardec entendeu como necessária essa introdução justamente para que nós entendêssemos o contexto do Evangelho de acordo com a doutrina espírita. E começando o objetivo desta obra, ele assinalou 5 partes de que se constituem os Evangelhos. A primeira, os atos comuns da vida do Cristo, ou seja, a sua pregação e o atendimento aos necessitados. 2. Os milagres. A gente pode encontrar exemplos dentro do Evangelho sobre as bodas de Caná, transformou a água em vinho, a multiplicação de pães e peixes, andando sobre as águas e a ressurreição de Lázaro, o ressurgimento de Lázaro. 3. As predições, são as profecias. 4. Os dogmas da Igreja sobre Deus existe, Deus é único, que Jesus morreu na cruz para nos salvar de todos os pecados, ressuscitou dos mortos após o 3º dia e por aí vai. Então essas 4 primeiras sempre são objetivo de controvérsias, porque ainda hoje, dentro dos que seguem a doutrina cristã, há muita controvérsia. E mesmo assim, dentro das múltiplas religiões que existem no mundo, e que muitos não aceitam a existência de Cristo. Mesmo sendo Jesus o governador espiritual do planeta Terra, ele não é unanimidade aqui no mundo. Muitos não o aceitam. E muitos até duvidam de que ele existiu algum dia. E a 5ª é o ensino moral de Jesus. Nessa, ele assinala aqui, que é a última
conservou-se constantemente inatacável. Os ensinamentos morais que Jesus nos deixou devem ser estudados, refletidos e postos em prática, causando uma sadia revolução em nosso íntimo. Então foi nisso que Kardec se fixou no Evangelho segundo o Espiritismo, a moral de Jesus. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda a parte se originaram das questões dogmáticas. Aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, o ensino moral que Cristo nos deixa e que todos os cultos sérios pregam, esse aí nunca foi objeto de disputa entre as religiões. Cabe lembrar que o Evangelho é uma das ferramentas misericordiosas dadas pelo nosso Pai. É um guia de conduta moral através dos ensinamentos de Jesus. É uma revolução. Quando nós nos propomos a estudar o Evangelho com afinco e entendermos, ele traz renovação em nossos caminhos. Então nunca houve controvérsias quanto aos ensinamentos de Jesus. Pode ter havido aí, entre as demais religiões, uma falta de entendimento do que o Cristo quis nos dizer. Por ter o Evangelho segundo o Espiritismo como base, esse código de conduta moral, esse é o diferencial. O diferencial é seguirmos o Cristo na sua essência. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. É aquele entendimento de que nenhum de nós é melhor do que ninguém. É nós, na nossa conduta diária, lá no nosso cotidiano, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, nas relações com a vizinhança, com os familiares, é nós olharmos para o outro como um igual a nós. Um irmão que também tem dificuldades como nós temos, que também às vezes tem soluções como nós também temos. É dar esse olhar, esse modo de olhar para o irmão com amor, com carinho, com compreensão, com entendimento, com humildade. Esse realmente é um dos grandes ensinamentos quando nós assimilamos o Evangelho. E observem aí, uma melhora que se dá de forma paulatina, visando também o hoje e o amanhã. Olha a vida futura aí, que nos é trazida no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sairemos desta encarnação ainda com muitas pendências, mas nós teremos tantas e tantas oportunidades de sermos melhores. Mas o trabalho começa hoje. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram dizer, ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto,
a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. A razão está, por muito, na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho, que, para o maior número dos seus leitores, é ininteligível. E aqui mais um chamamento de Kardec. Muita gente acha bonita a moral do Cristo, mas na hora de aplicar acha complicado e fica esperando o quê? Cair do céu? Ou muitas das vezes utiliza esses ensinamentos evangélicos, mas aponta como necessidade do outro. Não. O Evangelho, tudo aquilo que estudamos e lemos, é para nós, é para a nossa reforma interior. Então esse Evangelho nos convida à reforma íntima. Eu é quem tenho que mudar para melhor, não o outro. Não apontarmos o dedo para o outro. Essa lição do Evangelho foi para você. Algumas das vezes a gente ouve isso. E nos dá a conscientização de que esse trabalho é todo nosso. Nós não podemos responsabilizar o outro pelas nossas desventuras. Acabou aquela história de que eu fiz isso porque fui induzido por fulano ou por ciclano. Esse Evangelho nos convida a trabalho e principalmente nos convida a reflexões. O mais interessante disso é que nós vamos perceber aí nesses ensinamentos que nós precisamos fazer um balanço interior. O que anda pulando na minha mente? O que eu penso? Como anda meu pensamento? Como andam as minhas atitudes para comigo e para com o próximo? Então, não é o outro que precisa melhorar. Sou eu que preciso melhorar. Ou eu pensar em melhorar e querer trazer o outro. Cada um está no seu tempo de apreensão. Não é porque eu vou à casa espírita que todos os meus familiares terão que ir. Vai conosco os menores de idade. Quando nós nos evangelizamos, levamos os nossos filhos para a evangelização também. Mas não queiramos que o nosso cônjuge venha nos seguir, os nossos pais, os nossos irmãos, venham estar conosco, porque esse acordar, esse despertar é de cada um. Então, nesse momento, com esse entendimento, a gente para de apontar o dedo para o próximo e começa a perceber que a melhora tem que partir do nosso interior. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-lhe despercebidos os preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Impossível, então, apanhar-lhes o conjunto e tomá-los para objeto de leitura e meditações especiais. Aqui Kardec nos assinala que muitas das vezes a linguagem enfadonha dos evangelhos afasta muita gente. Muita gente tem preguiça de ler o evangelho, então procuram se fixar no que ouviram dizer, mas não vão estudar o evangelho com afinco. Ouvi dizer que na passagem tal significa isso. Então, muitos têm dificuldades de entender porque a linguagem não é uma linguagem facilitada. Lembrando também que essa linguagem que consta dos evangelhos data daquele tempo. Não é? Então, a gente precisa estudar, como nós estudamos o evangelho segundo o Espiritismo, em grupo, para que possamos entender. Outro grande detalhe é percebermos que o Evangelho é um livro permanente de estudos. Nós não podemos lê-lo como um livro qualquer, ou como uma revista, ou como um jornal. Quantas e quantas vezes a gente passa? Eu disse lá aqui no início da minha fala que nós estamos reiniciando o Evangelho, começando agora pela introdução. É estudo permanente. Então, assim, muitos, aqui mesmo ele fala, passam despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Então, a gente vai tendo uma compreensão melhor, né, dessas narrativas que tem no Evangelho.
Aqui também ele diz assim, a forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces. E muitas das vezes não entendem aquilo que leem nas preces. Por exemplo, eu convido vocês a ir lá no capítulo 28, né, na coletânea de preces espíritas. Para começar, logo no início, nós encontramos a oração dominical, o conhecido Pai Nosso. Ele, aqui no Evangelho, é destrinchado item a item. Os parágrafos estão ali para que nós possamos estudá-los e compreendermos. E quando formos proferir essa oração dominical, o Pão Nosso, não seja de uma forma mecânica, que a gente venha entender toda a mensagem contida que Jesus veio nos trazer nesse exemplo de prece. Também, dentro dessa linguagem enfadonha que muitos não entendem, no Evangelho convido vocês também a ir lá no capítulo 23, Estranha Moral. Nesse capítulo 23, Estranha Moral, a gente vai estudar fatos de passagens de Jesus que muitos não compreendem. Jesus falava através de parábolas, naquele momento em que um povo que se encontrava em grandes dificuldades, inclusive as dificuldades de entendimento. Então, nesse capítulo 23, Estranha Moral, a gente estranha de imediato, se não conseguir ler com cuidado, com uma fonte de estudos, os itens que estão lá. Odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, a princípio, quando nós sabemos desses títulos, nos causam estranheza. Mas com essa linguagem fácil e prática aqui, fica muito mais fácil. Mas o Evangelho é assim. A cada vez que nós passarmos pelos capítulos, estarmos lendo esses itens, a nossa compreensão melhora. E como disse, em doutrina espírita, existem os estudos em grupo do Evangelho, existem as reuniões públicas que ofertamos com as passagens do Evangelho, que precisam ser estudadas por qualquer um de nós. Então aí a linguagem fica muito mais fácil de compreender, assim, da forma como esse Evangelho foi concebido para nós. É certo que tratados já se hão escrito de moral evangélica, mas o arranjo em moderno estilo literário lhe tira a primitiva simplicidade, que, ao mesmo tempo, lhe constitui o encanto e a autenticidade. Outro tanto cabe dizer-se das máximas destacadas e reduzidas à sua mais simples expressão proverbial. Desde logo, já não passam de aforismos privados de uma parte do seu valor e interesse, pela ausência dos acessórios e das circunstâncias em que foram enunciadas. Para obviar a esses inconvenientes, reunimos nesta obra os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Nas citações, conservamos o que é útil ao desenvolvimento da ideia, pondo de lado unicamente o que se não prende ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução de Sassi, assim como a divisão em versículos. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica impossível e sem vantagem real para o caso, agrupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram umas das outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite-se recorra à classificação vulgar, em sendo oportuno. Sassi foi o teólogo francês, tradutor da Bíblia, e Kardec lhe respeitou a tradução original. Esse, entretanto, seria um trabalho material que, por si só,
apenas teria secundária utilidade. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições de vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Observem aqui que Kardec nada criou ou inventou. Ele simplesmente melhorou a linguagem para o nosso entendimento. E teve a ajuda dos bons espíritos que o assistiram, que vieram trazer mensagens do além-túmulo, vieram trazer mensagens das múltiplas moradas que já havia citado Jesus. Portanto, é errada a citação de kardecismo, de doutrina kardecista. As mensagens vieram do além-túmulo, vieram dos espíritos. Doutrina espírita, doutrina dos espíritos. Kardec, como estudioso e compilador, é o codificador da doutrina espírita. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. O Espiritismo se nos depara por toda a parte, na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Por toda a parte se lhe descobrem os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas, dentre as que os espíritos ditaram em vários países e por diferentes médiuns. Se elas fossem tiradas de uma fonte única, houveram talvez sofrido uma influência pessoal ou a do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão indistintamente seus ensinos e que ninguém a esse respeito goza de qualquer privilégio. O Evangelho segundo o Espiritismo é um convite para nós entendermos as Escrituras. E espíritos falaram através de médiuns de várias partes do mundo. E Kardec, obtendo todas essas informações, fazendo todas as compilações, mesmo assistido por bons espíritos, teve um árduo trabalho. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de confortar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. E Kardec lembra que essa obra é para todos. Já sabemos de muitos irmãos de outras correntes espiritualistas que já estudam o Evangelho segundo o Espiritismo, buscando mais informação e buscando entendimento. Então somos todos nós, espíritos que estamos aqui encarnados, procurando nos melhorar. Aqueles que têm boa vontade de se reformar intimamente,
de compreender as mensagens de Jesus e entender o verdadeiro caminho da felicidade. Nós só obteremos esse progresso e essa melhora através da evangelização e através da reforma íntima. Então, esse belo trabalho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos esclarece, é um grande presente divino. Então, agora fica entendido quando eu digo o Evangelho é igual ao trabalho. Evangelho é bússola renovadora de nossas atitudes e de nossos pensamentos. Graças a Deus. Agora temos aqui nota de rodapé. Houvéramos, sem dúvida, podido apresentar sobre cada assunto maior número de comunicações obtidas numa porção de outras cidades e centros, além das que citamos. Tivemos, porém, de evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, tanto pelo fundo quanto pela forma, se enquadravam melhor no plano desta obra, reservando para publicações ulteriores as que não puderam caber aqui. Dando continuidade à nota, quanto aos médiuns, abstivemo-nos de nomeá-los. Na maioria dos casos, não os designamos a pedido deles próprios, e assim sendo, não convinha fazer exceções. Ao demais, os nomes dos médiuns nenhum valor teriam acrescentado à obra dos espíritos. Mencioná-los mais não fora, então, do que satisfazer ao amor próprio, coisa a que os médiuns verdadeiramente sérios nenhuma importância ligam. Compreendem eles que, por ser meramente passível o papel que lhes toca, o valor das comunicações em nada lhes exalça o mérito pessoal, e que seria pueril envaidecerem-se de um trabalho de inteligência ao qual é apenas mecânico o concurso que prestam. Muito oportuna essa observação de Kardec em relação aos médiuns. E aí eu vos convido, com calma, a visitar lá no capítulo 28 desse mesmo evangelho aqui, lá na coletânea de preces espíritas, no item 8, para os médiuns. E vou falar rapidamente alguma coisa contida nesse item 8 do capítulo 28. Preces para os médiuns. Então, os médiuns são os intérpretes incumbidos de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos, ou melhor, são os órgãos materiais de que se servem os espíritos para se expressarem aos homens por maneira inteligível. Santa é a missão que desempenham, visto ter por fim rasgar os horizontes da vida eterna. Aqui uma outra observação sobre os médiuns, como intérpretes do ensino dos espíritos, têm os médiuns de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera. E mais um pouco aqui, se às vezes os espíritos bons se servem de médiuns imperfeitos, é para dar bons conselhos, com os quais procuram fazê-los retornar à estrada do bem. Um pouquinho adiante, acima tinha, o médium que queira gozar sempre da assistência dos bons espíritos tem de trabalhar por melhorar-se. Então, amigos, até para que a gente participe dessa transformação moral enquanto médiuns, nós precisamos cuidar da nossa moral. Nós precisamos nos evangelizar e não nos envaidecermos nunca por estarmos atuando como médiuns. Somos apenas um grão de areia dentro de uma grande engrenagem. E estarmos no trabalho mediúnico é uma grande escola de humildade para nós. É essa percepção, quando nós vamos estudando continuamente o Evangelho, nós vamos angariando. Espero nós termos conversado bastante, tudo que conversamos ter ficado bastante entendido. Agradeço a vocês mais uma vez a oportunidade.
Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima, se Deus quiser.